Graça e paz, irmãos. É uma alegria para mim estar mais uma vez aqui na igreja. Nesse período de pandemia, eu acho que esse é o primeiro culto que eu venho, então, participar, né? E que Deus nos abençoe e nos guarde, né? Os dias não são tão bons, mas o Senhor é que é a nossa segurança, a nossa proteção, a nossa força. O Senhor é que nos sustenta, Deus é tudo em nossas vidas. Fico feliz por essa oportunidade e que essa noite possa ser uma noite de bênção para todos que estão nos assistindo, para todos que estão acompanhando os trabalhos aqui da Igreja Batista das Nações. Eu começo essa palavra nessa noite lembrando de uma notícia que eu vi no site do Conjur, consultor jurídico. Dizia assim, trecho apenas da notícia: em Xi'an, capital da província de Jiangxi, na China, houve um recorde no número de pedidos de divórcios, segundo o jornal local The Global Times. A quarentena foi apontada pela imprensa como catalisadora das separações. O pico foi atingido em março, quando as medidas de distanciamento social começaram a ser relaxadas na localidade. E a notícia continua: com a pandemia e o confinamento das famílias, os conflitos se afloraram. A diferença entre o casal fica estampada e a convivência sob o mesmo teto pode se tornar insuportável. E aí, até aqui eu paro, né? É interessante você ver os efeitos de uma convivência mais próxima nesses momentos de crise. O mundo foca nisso. As notícias ruins, elas vendem mais jornais do que as notícias boas. Mas eu queria trazer nessa noite um pensamento e compartilhar com vocês esse pensamento. Eu ouvia esses dias o pastor Rick Warren e ele tratava sobre esses assuntos que muitas vezes vêm ao nosso encontro nesses dias de pandemia especialmente. Porque na realidade tem coisas que nos chateiam. Tem coisas que ninguém gosta, irmãos. Eu não gosto de ficar trancado em casa, né? Igual agora já vamos para o 3º mês, você querendo fazer alguma coisa e sem poder, né? E é difícil. As má notícias, toda hora na imprensa, e se não bastassem as más notícias, ainda tem as fake news. As fake news que desequilibram, né, as pessoas, irritam, nos frustram. Traz insegurança, traz ansiedade, traz medo. E nessa noite eu queria ler com vocês no livro de Tiago. Tiago, ele tem um livro na Palavra de Deus, um livro pequeno com apenas 5 capítulos, quer dizer. 108 versículos, é menor que o único Salmo. É menor que o Salmo 119, quer dizer que é um livro bem pequeno. E ele traz verdades que nos ajuda a passar nesses dias sem nos deixarmos abalar por essa circunstância tão turbulenta que nos envolve. Verdades que nos alcançam nesses dias de dificuldades, verdades que podem mudar as nossas vidas. Mas por quê? Porque as verdades que ele traz é a palavra de Deus. E a palavra de Deus tem esse poder, o poder de mudar as nossas vidas. Então, eu queria que vocês que estão nos acompanhando abrissem a sua Bíblia, ou então prestassem atenção nessa leitura, uma leitura curta, no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 19 até o 22, diz assim: Sabeis essas coisas, meus amados irmãos? Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a sua alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Percebeu o conselho de Tiago? Quantas pessoas se perdem e nesse momento, por conta de um medo, por conta de uma chateação, tomam decisões precipitadas.
Vamos passar nessa noite, então, percebendo essa recomendação, sejamos, pois, prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Não se ire, não se ire. Aleluias. A raiva, irmãos, é algo muito interessante, é um sentimento e que é intrínseco ao ser humano. Eu diria até que Deus, por que não? O diabo não cria nada, o diabo é imitão, copia. Quem cria é Deus. Então Deus nos deu esse sentimento. É interessante que você encontra um sentimento que eu acredito que foi esse sentimento até no próprio Cristo, quando de repente ele entra no templo e vê aqueles mercadores invadindo, tomando conta da igreja de uma maneira errada. Jesus pega e vai chicoteando ali aqueles vendedores e fala, cara, minha casa não é para isso. Então, quer dizer que você percebe que a raiva é algo que existe na gente. Afinal de contas, nós não somos uma bananeira, um pé de cebola que está ali e pronto. Não, nós somos pessoas, temos sentimentos. Tem sentimento de que você está vivo. Você se importa, você tem emoção. Então, agora, o que nós não podemos permitir é que ela nos faça pecar. Nós precisamos aprender a lidar com essa situação que nos causa raiva. Imagine se em qualquer situação que me desagrada eu exploda. Tem gente que explode tão fácil. Tem gente que... Agora tem outros que não, que se retraem e se calam. E guarda para si. E fica ali fechado. Eu ria quando preparava essa ministração, imaginando o seguinte, se você fosse um animal, que animal você seria? Por exemplo, você seria uma tartaruga? Na hora que então o perigo chega, a tartaruga se sente ameaçada, ela se esconde dentro da sua carapaça. Ou você seria um outro animal, vamos imaginar um outro animal, um gambá. Na hora que o perigo chega, ele sai manchando tudo ali com o seu cheiro, com a sua urina, não sei se é bem a urina, aquela sua glândula fedida. Que animal você seria na hora que você está acuado? Que animal você seria? Porque tem gente, eu não vou pedir para ninguém levantar a mão, nem me falar, não me fale, guarde para si. Mas com qual dessas criaturas você se identificaria? E você percebe então nisso que é importante você meditar sobre esse assunto e perceber essas situações que causam esse sentimento em você. Há pessoas que dizem que o homem ele perde a paciência mais fácil, que a mulher não, já é mais controlada. Há quem diga que o homem, de repente, ele perde paciência com as coisas. Essa coisa está fora do lugar, essa coisa quebrou e tal. Já a mulher perde mais paciência com outras pessoas. Mas eu não sei se isso, até que ponto isso é assim tão verdadeiro. Mas o importante é que você tem que relevar, tem que trazer atenção para esse tipo de sentimento que tem no coração. Porque como nós vimos naquela reportagem, em dias de pandemia tem gente que está explodindo muito fácil e os casamentos se arruinando. Não estão conseguindo permanecer juntos. E não é isso que nós queremos, não é isso que a gente jurou quando a gente, de repente, fez ali aquele compromisso de casamento. E não só no casamento, o próprio convívio com as pessoas. É importante você saber administrar isso, para que você possa ter um relacionamento saudável, um relacionamento de sucesso. E é interessante que o relacionamento de sucesso, um relacionamento saudável, não é aquele que não tem desencontros. Como o Jair falava aqui, nós dois, nós temos uma amizade muito grande, mas tem dia que a gente discorda em alguns assuntos. Mas, irmãos, não é porque eu discordo que eu vou brigar ou ficar de mal, não vou. Ponto de vista, eu vejo dessa forma, eu gosto de uma coisa, ele gosta de outra. Agora tem muitas coisas que a gente gosta da mesma coisa, e é incrível. Teve uma vez que eu estava na Bahia, comprei algo, e o Jair tinha ido no outro tempo para Paraíba. E quando a gente se encontra, tinha sido um óculos, quando a gente encontra, a gente comprou 2 óculos iguais. É incrível como o nosso gosto em muito se parece.
mas é isso, que a gente perceba as diferenças e saiba trabalhar com as diferenças, né? A raiva ou a ira, ela precisa ser controlada para que a gente tenha relacionamentos saudáveis. O relacionamento saudável, então, não é aquele que não tem discórdia, mas aquele onde a gente consegue trabalhar as diferenças, nos aceitarmos, perceber que não somos iguais. Amém? Louvado seja Deus. E então, Tiago, ele nos leva a meditar nessas coisas. A carta dele, esse livro tão pequeno, ele traz muitos desses assuntos importantes para nós, né? E esses assuntos nos levam ao crescimento espiritual, a como nos mantermos calmos, mesmo em dias de crise. Rick Warren, então, ele explora isso, e eu vi esse texto e eu achei muito bonito, e ele traz alguns princípios, e o primeiro princípio que eu compartilho nessa noite, para você que de repente se acha numa situação que de repente te leva a ter esse sentimento de raiva ou de ira, perceba que para você ter uma explosão de raiva, você vai ter que pagar um preço. Sim, ter uma explosão de raiva, falar o que quer, não medir as palavras, ter uma reação forte, isso não custa, isso não é de graça, isso tem um preço. Se você quer xingar, gritar, falar o que vem à sua mente, você pode até fazer, mas saiba que a vida vai te requerer algo. Provérbios 29, versículo 22 diz assim: o homem irado provoca brigas, o de gênio violento comete muitos pecados. Isso é o que vai te acompanhar se você resolve ir por esse caminho. O homem irado provoca brigas. Perceba que você vai então optar por seguir esse caminho. Caminho de brigas, caminho de muitos pecados, né? Um homem que explode fácil, ele tem que estar atento, porque a sua vida será cheia de conflitos, cheios de discussões, de brigas, de desencontros. Ele escolhe viver problemas. Provérbios 15, versículo 18. É melhor ter verdura na refeição, onde há amor, do que um boi gordo acompanhado de ódio. Eu prefiro comer a saladinha do que de repente me fartar numa churrascaria. Irmãos, é preferível você comer o pão com ovo, o arroz com ovo, numa casa onde a esposa te ama, onde seus filhos estão à volta da sua mesa, onde você tem paz, do que você andar de carro novo, você viver uma vida de aparências no lugar onde tem ódio. Que a gente possa perceber o que a palavra nos ensina. A ira, irmãos, ela afasta o amor, afasta a compreensão, ela te rouba a paz. Provérbios 14, versículo 29. O longânimo, que é o homem paciente, é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Outras versões diz: o de ânimo precipitado revela insensatez. É isso, essa pessoa que fala o que quer, ele se mostra insensato, ele provoca loucuras, ele diz o que não devia, ele provoca desentendimento. Provérbios 14, versículo 19. Quem é irritadiço faz tolices. Amém? Como é que Tiago fala? Seja pronto para ouvir, seja tardio para falar e mais tardio ainda para se irritar. Não precisamos disso, irmão, ninguém precisa disso em nossas vidas, ninguém precisa disso. Sabemos que quando perdemos o controle, a resposta não é a melhor, a situação fica difícil, né? Machucamos alguém, muitas vezes machucamos quem amamos, quando não medimos as palavras. Tem pessoas que pensam que porque é amigo muito próximo, ou porque é um esposo e uma esposa ou um filho, você pode colocar um fardo maior. Eu acho interessante, essa fala é usada muito em pregações para casais, quando do relacionamento da esposa com o marido. Aí eu digo: olha, trate a sua esposa da forma como você trataria a esposa do seu melhor amigo,
Porque, irmãos, acontece muitas vezes da pessoa abrir a porta para a esposa do amigo, da pessoa pedir desculpa, da pessoa tratar tão bem a esposa do amigo, mas a sua própria esposa, ela vem lá atrás, ele vai na frente aqui com as suas coisas e ela ficou lá para trás. Que você trate as pessoas, principalmente essas que você ama, com amor, com carinho, com paciência. Amém? E percebendo ainda que principalmente o que se passa dentro de nossa casa influencia de uma maneira muito especial aos nossos filhos. Se a gente age dessa forma, qual exemplo estamos passando para os nossos filhos? Seguimos. Então, a ira, ficar irado, tornar-se irado, manifestar sua ira, ela te cobra um preço. E outra coisa que você é interessante, então, perceber diante disso, é que é importante que você decida, coloque no seu coração, administrar o seu sentimento, administrar o seu temperamento, fazer escolhas conscientes, né? Saber pensar melhor naquilo que você vai dizer, tentar controlar os seus nervos, né? Perceba que você pode fazer isso. É interessante que muitas vezes acontece de a pessoa estar ali numa discussão e está com o ânimo acirrado, está ali de cabeça quente, e de repente toca o telefone. Aquela pessoa pega ali o telefone. Alô? Cadê o homem raivoso? Cadê a ira que estava ali? Cadê? Não, naquele momento ele sabe que ele não pode levar aquilo adiante. A terceira pessoa que está ali no telefone não tem nada a ver com o que está acontecendo. E ele dá um pause naquela discussão, dá um pause naquele estado de estresse e pega o telefone. Alô? Sim, aqui é Guaraci, tudo bem? Isso mostra, irmãos, que é possível sim, você administrar esse momento na sua vida, esse momento colérico. Essa forma de reagir a esse sentimento que vem de dentro de você. Provérbios 29, versículo 11. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio, ele se domina. O tolo dá vazão à sua ira. A palavra de Deus nos convida a sermos sábios, a nos controlarmos, né? A reação raivosa é uma escolha. É uma escolha nossa, é uma escolha minha, e ela não pode me controlar. Eu que tenho que controlar a ira, eu que tenho que controlar o meu sentimento, escolher a reação que eu quero para determinado momento. Amém? O terceiro ponto, pense antes de agir, pense antes de falar, não responda impulsivamente, pense. Veja se realmente é o caso, até de você responder, irmãos, porque tem hora que a fervura sobe, o temperamento fica tão assim, tão quente, que é preferível você não dar resposta. Cale-se, fique quieto, fala, não vou falar agora, mais tarde a gente conversa. Espera esfriar a cabeça. Né? Domine-se. Domine-se. E o livro de Tiago revela isso, né? Olha, vamos ler de novo. Sejam todos prontos para ouvir. Experimente ouvir, né? Tardios para falar e tardios para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Se a gente perde a estribeira, a gente não está revelando um bom testemunho a respeito da nossa fé. Sejamos prontos para ouvir, produzimos isso, que a gente possa produzir paz, que a sua palavra seja uma palavra de paz, que você seja marcado por representar Deus, por mostrar Deus ao mundo. Eu lembro da história de Eliseu, que quando Eliseu passava ali sempre à porta da mulher, da sunamita, né? E aí ela olhava ele passando e falava, olha ali vai um homem de Deus. Que a nossa vida, meu irmão, seja marcada pela presença de Deus. E a presença de Deus vem nesse testemunho de paz. Que a gente, então, diante dos conflitos dentro de casa, que a gente possa ser um referencial da paz, um referencial da presença de Deus, né? Que a gente seja aquela pessoa que ouve o cônjuge. Irmãos, ninguém gosta de falar para as paredes.
Ninguém gosta de falar, tem hora está falando, está falando. Eu lembro um filme que eu assisti esses dias o programa, um filme antigo, Ginny é um gênio. E aí a Ginny, que era um gênio, estava conversando com o Capitão Nelson, e o Capitão Nelson muito preocupado, lendo ali um jornal. Aí ela, plim, se transformou num macaco. E ela falava alguma coisa e ele, não, você está linda, você é maravilhosa. Mas nem olhava para ela. Não era ela, era um macaco, e ele dizendo, está linda, maravilhosa. Irmãos, como é que vai para frente um relacionamento desse jeito? Onde a pessoa fala e o outro não ouve, emite opinião, sem estar nem olhando no rosto da outra pessoa, não se preocupa. Seja pronto para ouvir. Ouvir, irmãos, além disso, é um calmante natural. A pessoa, irmãos, quantas vezes a gente não vê isso? A pessoa agoniada e de repente acha uma outra pessoa para ouvir. E quando ela termina de expor ali as suas agonias, ela se acalma. Quer dizer que é possível. E isso é remédio natural que Deus nos dá. Daí essa mensagem importante de Tiago, sejam prontos para ouvir. Seja tardio para falar, mas por quê? Por que demorar para falar? Irmãos, a palavra do Senhor diz o seguinte, Tiago 3, versículo 2, se alguém não tropeça no falar, é varão perfeito, capaz de frear todo o corpo. Olha o que revela o fato de você, quando você alcança, quer dizer, essa graça de ser tardio a falar, de não tropeçar, não falar asneira, falar as coisas devidas, certas, no seu momento certo. Ela vai revelar a você como um varão perfeito, uma pessoa que tem uma consciência, que tem a sua cabeça no lugar. Que Deus te abençoe, que você seja tardio, porque quanto mais você demora a falar, mais você vai estar pensando naquilo que você vai dizer. Nas consequências, no preço que de repente o exagero teu pode te levar a pagar mais tarde, né? Louvado seja Deus. A língua, a própria palavra, o livro de Tiago diz, a língua é uma pequena fagulha que pode pôr fogo numa selva, numa floresta. E se você domina a sua língua, você vai ser um homem, uma mulher valorosa diante de Deus. Você tem condições de dominar o seu temperamento. Muitas pessoas, nesse momento, contam até 10. Que você possa, na hora da dificuldade, contar até 10. Respirar fundo. E aí sim, pensar naquilo que você vai dizer. E Tiago continua, sejam tardios para irar. E aqui é interessante, porque se você consegue ouvir, se você consegue demorar um pouco para falar, possivelmente você vai conseguir ser tardio para irar-se, porque até lá você já refletiu mais sobre as consequências daquilo que você vai dizer. Né? Ouvir primeiro, não responder imediatamente, ter paciência. Paciência, irmãos, é um remédio tão bom, um remédio incrível. É incrível o efeito da paciência. Quando a gente tem paciência, tolera, escuta, analisa a situação, verifica se vale ou não vale falar, verifica aquilo que você vai falar. Nós temos menos chance de errar. Sabia? Se você pensa naquilo que você vai dizer, você tem mais chance de acertar, irmão, do que precipitadamente já lança uma resposta de bate-pronto. Que Deus te abençoe. Provérbios 19, novamente. A sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. É interessante que se eu compreendo o porquê de eu estar com raiva, a razão da minha raiva, eu vou me compreender melhor, eu vou saber mais a respeito de mim mesmo. Se eu ouço a minha esposa e compreendo por que de repente hoje ela está mais chateada, se ela hoje está com raiva ou está triste, irmãos, isso vai me fazer compreender melhor minha esposa. Do mesmo modo, outra pessoa, meu filho, não sei, um amigo, se eu paro, escuto e vejo por que ele está daquela forma, eu vou compreender melhor ele. E se a gente compreende melhor um ao outro, irmão, nós vamos ter relacionamentos sólidos, relacionamentos duradouros, nos tornamos melhores pessoas. Normalmente a gente pergunta, por que você está com raiva? Né? O que você realmente quer? Né? O
O que você quer alcançar? O que você está procurando? E nesse momento, irmãos, a resposta não é uma explosão de raiva. Não exploda. Ninguém busca fazer o mal, né? Então, explodir não é a melhor resposta nessas situações. A resposta é parar, é pensar, analisar, né? E pedir a Deus: Senhor, me dá sabedoria. Normalmente a ira, essa raiva, esse desencontro vem em decorrência de uma ferida, de uma frustração ou uma insegurança que a pessoa possa estar vivendo, né, uma resposta muitas vezes indesejada, uma situação que fugiu do controle, né? Então, busque perceber o que está acontecendo, para aí só em seguida você lançar palavras, você dar opinião a respeito daquele determinado assunto. E nessa hora que você está pensando, lembre-se de uma oração do Salmo 41, versículo 3, é uma oração, diz assim, o salmista: coloca, Senhor, um guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios, né? Lembre-se que uma explosão de raiva normalmente custa muito caro. Então, irmãos, não tem jeito de você se livrar de sentimento que é algo intrínseco a você, mas o que nós aprendemos é que há uma forma correta de você manifestar isso. O problema em si não é a raiva, mas é a forma como a gente nós nos manifestamos, expondo aquilo que está dentro de nós, aquilo que nos incomoda, aquilo que de repente te tirou da sua posição de estabilidade. A forma como você manifesta é que faz toda a diferença. O livro de Efésios, capítulo 4, versículo 26, Paulo diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem. Outra tradução diz: irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, não é que é pecado você se chatear. Irmãos, todo mundo se chateia. Tem hora que fica com raiva, sim. Mas não é porque eu fiquei com raiva que eu vou passar o caminhão por cima de tudo que está na minha frente. Então, a forma como você lida com esse sentimento é que faz toda a diferença para o sucesso de Deus na sua vida, para o sucesso do seu ministério, da sua vida cristã. Provérbios 15, versículo 1. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Em outra versão, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Irmãos, uma palavra branda, uma palavra gostosa, uma palavra de amor, traz paz ao ambiente. Louvado seja Deus. Então, olha, não é suprimir a ira, como eu falei no início, porque muitas vezes a pessoa pega aquele sentimento e se esconde, guarda dentro de si tanta coisa ruim, tanto sentimento ruim, vai guardando, e mais tarde fica doente. Muitas pessoas estão em depressão, porque esconde os seus sentimentos, guarda ali seus sentimentos. Que Deus tenha misericórdia. A maneira certa que eu entendo de expressar a sua ira, a sua raiva, mostrar o seu sentimento, irmãos, eu penso, é falando, é conversando, é compartilhando. É interessante, principalmente nessa situação hoje de pandemia, onde nós estamos em nossa casa. Cara, é a oportunidade da gente se abrir um para o outro e dizer: cara, olha, essa situação aqui me tira a paz, isso aqui me incomoda. Diga isso, mas sem violência. Né? Diga: olha, isso aqui, eu não tenho resposta, eu não sei. É interessante como o homem tem dificuldade de dizer eu não sei. Nós não somos obrigados a saber tudo, gente. Então tem hora sim que é importante de você dizer: olha, querida, eu não sei, isso aqui eu não dou conta. Olha, isso aqui eu consigo se eu fizer junto com você, vamos junto, vamos comigo, me ajuda. Peça ajuda. Agora, muitas vezes, quando a gente se fecha e dá logo uma lapada, aí não tem mais clima de ser nem ajudado. E Deus nos colocou, né, as famílias, Deus nos fez o casal justamente para um ajudar o outro. Os amigos são para isso, gente. Eu tenho um amigo, o amigo é para isso, para nos ajudar.
né? Aquele churrasco onde você vai lá e come, glória a Deus. Mas o principal não é o churrasco, não é só você compartilhar os bens, é você ter uma palavra de verdade, uma palavra de amor, para compartilhar com as pessoas que você ama. Louvado seja Deus, né? Que a gente possa se ajudar mutuamente. E além de tudo, lembre-se, você ainda tem o Espírito Santo, que é o conselheiro, o ajudador. Na hora que você então ali, tardio, para falar, está pensando o que eu vou dizer, ouvir, peça ao Espírito Santo, me ajuda. Respira, né, aqueles exercícios que a gente aprende nos cursos de controle do estresse. Sinta o seu corpo, né? Estou aqui, né? Tem umas coisas assim nesses cursos de estresse. É isso, e nessa hora fala, Senhor, me ajuda, me dá a palavra certa, eu amo essa pessoa. Já estamos juntos esse mês eu faço 27 anos de casados, né? Estou com minha esposa há 27 anos, namorei 4, o namoro e noivado, quer dizer, 31 anos. Gente, eu não posso nunca discutir com ela, eu tenho que respirar fundo e falar, Senhor, eu amo essa pessoa, eu amo essa mulher maravilhosa. E aí veio a melhor resposta para dizer, sim, querida, eu vou comprar, ou sim, querida, eu vou fazer, eu te amo, né? Vamos juntos, eu não dou conta, mas vamos juntos. Glória a Deus, irmãos. Que Deus nos abençoe, né? Conseguir ouvir, conseguir pensar antes de responder, não explodir em raiva. Eu digo para você que tudo isso faz parte de um pacote que você recebe quando você aceita Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, quando você chama Jesus para habitar no seu coração. Por quê? A palavra do Senhor diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Irmãos, isso faz parte da renovação da sua mente, você já não é mais guiado pela carne, você é levado pelo Espírito de Deus, você consegue sim agir de uma maneira diferente, porque você tem a mente de Cristo, né? Você é guiado pelo Espírito Santo, você consegue administrar sua raiva. Por quê? Porque você agora se comunica melhor, porque o Espírito Santo é que põe palavras na sua boca. Aleluias, você vai ver ao final que você se tornou uma pessoa melhor, um praticante da palavra e não meramente um ouvinte, amém? E no final, se Deus quiser, nós vamos ver que a pandemia vai passar e os nossos casamentos, os nossos relacionamentos se tornaram mais fortes. A nossa igreja, mesmo se reunindo em casa, se tornou mais forte, amém? Queria orar com você. Pai amado, Deus bendito, te dou graça por essa oportunidade de estar aqui na tua casa, Senhor. Pai amado, que a tua bênção seja com todos aqueles que estão ao alcance dessa palavra, Senhor. Deus amado, que toda obra do inimigo contrária aos relacionamentos, contrária à paz nas famílias, Senhor, caiam por terra. E que esses dias de pandemia, Senhor, sejam dias onde o teu amor vai se revelar nos corações das pessoas. Onde, Senhor Deus, a certeza de que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que cuida de cada um de nós, que guarda a porta da nossa casa. Ó Deus, que essa certeza se torne cada dia mais real nas nossas vidas. Senhor, na dificuldade, Senhor, que cada um de nós possa perceber a tua presença do nosso lado. Senhor, junto contigo, Senhor, passaremos pelo deserto, passaremos pelos vales, Senhor, mas temos a certeza que celebraremos ao final, porque o Senhor é forte, o Senhor é todo-poderoso, e o Senhor pode, ó Deus, o Senhor faz obras miraculosas, o Senhor é o Deus de milagres. Que Deus te abençoe, que esse Deus de milagres abençoe a sua vida, e que você, como diz a palavra, que você possa ouvir, que você possa ser tardio no falar e que você no final nem se ire, amém? Que Deus abençoe, muito obrigado Jair, muito obrigado aos irmãos que nos deram atenção nessa noite.